Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo hoje aqui é destinado para vocês que buscam mais experiência na resolução de questões. Nós trouxemos aqui uma questão recentíssima do último concurso da Polícia Civil do Estado da Paraíba. Depois nós iremos postar aqui uma correção da prova, principalmente de penal, de processo, de legislação penal especial, de constitucional, tá? Mas hoje eu trago aqui para vocês uma análise da questão 30 da prova para delegado de Polícia Civil aqui do Estado da Paraíba. A questão 30, ela nos diz assim, ó, extingue a punibilidade do agente. Nós sabemos que a punibilidade, dentro da visão majoritária atual, ela não é mais considerada como um substrato, como um elemento do crime, não é? A punibilidade é a consequência da prática de uma infração penal, é a consequência de você ter sido condenado pela prática de um fato típico, ilícito e culpável. Então, caso a sua conduta seja típica, ilícita e culpável, só restará ao Estado lhe punir, lhe aplicar a sanctio juris. E nós sabemos que, no Brasil, as penas são espécies de sanção penal, mas a sanção penal não se encerra nas penas. Nós também temos, como outra espécie de sanção penal, as medidas de segurança, sejam elas detentivas, sejam elas restritivas, tá? A partir desse pressuposto, dessa premissa de que a punibilidade não é mais elemento ou substrato do crime, já o foi à época em que vigorava a teoria quadripartite no Brasil, mas hoje não é. A punibilidade é uma consequência, tá, da prática de um fato típico, ilícito e culpável. As principais causas, não todas elas, porque o rol é exemplificativo, não é taxativo, mas as principais hipóteses de causas de extinção da punibilidade, elas estão arroladas, previstas no artigo 107 do Código Penal, né? Nós temos lá, no artigo 107, a previsão de que o perdão, a renúncia, a perempção são causas de extinção da punibilidade. O CPP fala sobre isso no artigo 38, no 39, no artigo 60, tá? Mas, resumidamente, o perdão, a renúncia e a perempção são causas de extinção da punibilidade. Agora, vale aqui a atenção, a observação e o cuidado de que elas não são integrantes ou aplicáveis das ações penais públicas. Esses institutos, eles se restringem às ações penais privadas, mas mesmo assim, nem todas elas. Por exemplo, não se aplica o instituto da renúncia, do perdão e da perempção à ação penal privada subsidiária da pública. Por quê? Porque, na essência, ela é uma ação pública. Tá? Na essência, ela é uma ação pública. Vamos aqui corrigir e apresentar para vocês o gabarito dessa questão. Então, o artigo 30 ele diz: extinguem a punibilidade do agente, o perdão aceito e a perempção na ação privada propriamente dita. Vejam, o perdão ele é um ato bilateral. Por quê? Porque para que ele possa ser concretizado, o réu, na ação penal privada, ele terá que aquecer, expressa ou tacitamente, com essa vontade de perdoar apresentada por parte da vítima. O perdão ele também pressupõe queixa-crime instaurada, queixa-crime em andamento. Antes da queixa, o que eu tenho é a renúncia, porque na ação penal privada vigora a conveniência, vigora a oportunidade, né? Então, a vítima é que vai decidir se propõe a queixa ou se renuncia ao seu direito. Então, a renúncia ela se dá antes da existência de uma queixa-crime e ela é um ato unilateral. A vítima não precisará obter a concordância, até porque nesse momento em que ela é analisada, não se fala em processo penal aberto, não se fala em réu. Então, a renúncia ela é unilateral e, para ela existir, não pode ter havido a instauração de um processo criminal por ação privada. Tá? Já a perempção é a extinção, o aniquilamento, é o desaparecimento
do direito de você dar prosseguimento a uma queixa-crime. Então, na perempção, eu tenho que ter um processo privado aberto, eu tenho que ter um processo penal iniciado por queixa-crime já em andamento, mas termos uma demonstração, por exemplo, da vítima, de não mais ter interesse em dar andamento a ela por prazo superior a 30 dias, ou no caso de CADI, havendo falecimento ou ausência declarada judicialmente da vítima, por prazo superior a 60 dias, se o CADI, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão não derem o prosseguimento necessário, haverá também a preempção. Temos em outras hipóteses também previstas lá no artigo 60 e espalhadas, né, por outras leis aqui em nosso país. No processo civil, essa perempção, para que ela se concretize, a pessoa tem que dar causa a 3 abandonos consecutivos. No processo penal brasileiro não é assim, pessoal. No processo penal brasileiro basta um abandono só, tá? Vamos às questões, às assertivas, perdão. A assertiva A diz assim: o perdão aceito e a perempção na ação privada propriamente dita. Letra B, renúncia e perempção na ação pública condicionada. Esses institutos, renúncia, perdão e perempção, não se aplicam às ações penais públicas, seja ela condicionada ou incondicionada. Decadência e retratação na ação pública incondicionada. A decadência é também uma causa de extinção da punibilidade, mas a decadência ela só se aplica às ações privadas ou às ações públicas condicionadas. O prazo é de 6 meses, como regra geral, começando a se iniciar a partir do momento em que se descobre quem foi o autor. Então, a gente descarta a B, descartamos a C. Letra D, decadência e renúncia na ação privada subsidiária da pública, né? A renúncia ela não se aplica na ação privada subsidiária da pública. Tá certo? Então, a gente descarta também a letra D. A decadência ela se aplica nas ações privadas, tá? É um prazo que eu tenho, agora, observando esse prazo, apresentando a queixa-crime nas ações privadas, ou a representação da vítima nas ações públicas condicionadas, eu terei esse prazo de 6 meses observado e não terá havido decadência. Tá? A retratação e o perdão aceito na ação pública condicionada. Né? A retratação é também uma causa de extinção da punibilidade, mas nessa assertiva o problema maior aqui é o perdão, gente. Porque, como eu disse há pouco, o perdão não se aplica em crimes de ação pública, independentemente de ser condicionada ou incondicionada. Então, nessa questão, o gabarito ele só pode ser a letra A, perdão aceito, é a que se apresenta unicamente como correta aqui, e perempção na ação privada propriamente dita. Espero que tenham gostado, repasse aí essas correções que estaremos iniciados aos seus amigos interessados, né? Se inscrevam no nosso canal, incentivem o nosso trabalho. Um grande abraço a todos, foco na missão e planejamento sempre. Um grande abraço.